Quero ver sempre o teu rosto, essa felicidade, o teu sorriso iluminado, que me faz tão bem, o teu astral pra cima já é marca registrada, esse teu jeito que não guarda mágoa de ninguém, essa vontade de quem vai vencer na... Boa noite, ouvintes, internautas, fãs, amigos, telespectadores, para toda a rede da nossa FM em todo o Brasil e toda a Europa, ocidental e oriental. Pelo Twitch, plataformas estas que nós transmitimos simultaneamente para Rio de Janeiro, todo o Brasil. A partir de agora, com produção de Rogério Bulgarim, a apresentadora que vem conosco todas as quintas-feiras, às 8h15 da noite, com Ética do Amanhã. Boa noite aos ouvintes da minha... Hello, boa noite a todos. Bem-vindo, Osmar, nosso convidado querido. Obrigada, Dedé. Boa noite a todos. Bem-vindo a todos que estão assistindo. Eu quero agradecer a audiência, eu quero agradecer a presença de vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui fazendo esse programa. É um desejo, é um carinho enorme que me move de fazer esse programa e falar sobre a ética, sobre a inveja na cultura brasileira. A ideia desse programa surgiu a partir do livro, né? O País dos Bem-te-Vis, ensaio sobre a inveja na cultura brasileira, e a questão da ética, da inveja, do comportamento do povo brasileiro, que às vezes, né, deixa a desejar de várias maneiras em termos de ética. E, então, por causa da inveja. Então, nós falamos, na semana passada, fizemos um apanhado, né, abrangente assim, de toda a história, do que seria a origem da ética, da época colonial, a questão da Santa Inquisição, que estabeleceu essa cultura de delação, de propina, né, de se apropriar dos bens alheios, de medo. As pessoas podiam ser delatadas por qualquer razão, e existe, e isso é possível de ser pesquisado nos processos, né, da Inquisição. Então, assim, era um clima de terror, era um clima que impedia, atrapalhava o mérito da pessoa que trabalhava, né, e enriquecia através do seu esforço. Ela podia perder tudo a qualquer momento pela vontade de um terceiro, sem argumento nenhum, sem defesa nenhuma. Também prejudicou o desenvolvimento do pensamento, o nosso interesse em aprender, né, em crescer intelectualmente, porque era muito perigoso, extremamente perigoso. Qualquer tipo de liberdade intelectual era proibido, os livros eram proibidos. Então, nós estabelecemos foi estabelecido no nosso período colonial esse tipo de cultura do segredo, da desconfiança, do medo, né, da inveja, da delação. E isso se estabeleceu de uma forma muito forte, porque foram quase 300 anos de Inquisição, quase 300 anos desse tipo de comportamento, né, desse tipo de cultura. E nós tivemos a questão dos escravos, né, dos africanos, dos indígenas, a destruição dos povos e a dominação espiritual da igreja, que infelizmente se estabeleceu por toda foi a cultura dominante, né, essa dominação espiritual da Inquisição, não da igreja, da Inquisição, que se estabeleceu de uma forma
em todos os povos, em todas as pessoas que traziam, né, as raças que traziam culturas diferentes, também foram se amalgamando e enfim, absorvendo essa cultura, porque era a mais forte, né? A emoção mais forte era o medo, era a inveja. E hoje nós fizemos esse apanhado, e hoje eu queria falar um pouco da inveja de si, porque está escrito aqui, ó, somos todos sujeitos e objeto da nossa própria inveja, além da dos outros. Então, nós temos a questão da inveja do outro, né? O ódio ao outro que é melhor, a inveja do outro que é, na minha opinião, é melhor do que eu, apesar da inveja ser para iguais, né? Mas o invejoso sempre acha que o outro é melhor e é inalcançável. Mas a gente tem inveja de si, né? A pessoa tem o pensamento autodestrutivo para si. É como se uma parte de mim pessoa, indivíduo, quisesse se destacar, quisesse crescer, quisesse aparecer, e uma outra parte interna dentro de mim dissesse que absurdo, né? E puxasse para trás, né? E trouxesse para trás, impedisse esse crescimento, esse entusiasmo pela vida. Essa parte dentro de mim mesma me impede de confiar em mim, de acreditar em mim, de apostar em mim mesmo. Essa inveja de si, ela está dentro do nosso país também. Ela acontece aqui dentro, né? O povo inveja a si mesmo. Nós invejamos nossos semelhantes. Nós invejamos tudo aquilo que... Quer dizer, isso é uma afirmação geral, tá, gente? Isso é uma generalização. Eu não estou me referindo a nenhuma pessoa em particular, eu estou falando de uma coisa geral, que depois a gente vai conversar com o Osmar, e aí pode ser que cada um se identifique de alguma maneira. Mas essa questão da inveja de si é como se uma parte do povo, uma parte da nossa cultura quisesse se desenvolver, quisesse criar, quisesse ultrapassar limites, e uma outra parte, nossa mesmo, essa outra parte puxasse para trás e dissesse: quem é você? Né? Nós mesmos fazendo isso conosco mesmo, elegendo dirigentes, sem mencionar, mas elegendo dirigentes que às vezes se voltam contra nós invejosamente. É muito interessante quando eu afirmo que os dirigentes têm inveja do povo. E as pessoas dizem absolutamente, eles são poderosos, eles são ricos, eles têm o poder, eles não nos invejam, nós somos ralé, nós somos povo, nós não temos poder. Mas existe a inveja de si, dos poderosos, contra essa liberdade, essa felicidade, essa criatividade que o povo tem. Né? Da mesma forma que existe a inveja do povo para com os poderosos, aqueles que detêm o poder e tudo, sendo que somos todos iguais, né? Somos todos brasileiros, somos todo povo. Então, eu queria falar sobre isso porque esse comportamento autodestrutivo, ele me faltou a palavra agora, né? Mas ele, vamos usar a palavra, ele destrói a nossa honra. Um povo em conflito consigo mesmo, né? Ele não tem nem tempo de se colocar como ético, honrado, ele ainda está em atrito interno. Então, a pessoa que está... O povo que está em atrito interno, ele não tem liberdade de ser expansivo, né, honrado, ético. Ele está num momento anterior. Ele vai chegar um dia, se quiser se esforçar, na parte do comportamento ético, né, de um povo forte, mas no nosso caso a gente ainda está brigando, nós estamos brigando conosco, né? E isso é muito fácil de perceber. Milton Bonder escreveu isso, né? Quando você deseja o mal ao seu irmão, este mesmo mal pode se voltar contra você dobrado, porque você está desejando mal ao seu igual. Se você deseja ao seu irmão, ao seu vizinho, na verdade ele usa a palavra vizinho, você deseja mal ao seu vizinho do outro lado da rua, esse mal pode voltar para você dobrado.
será, na verdade, ele quase afirma que isso voltará para você dobrado, porque você está desejando o mal do seu igual, e isso retorna para você, né? Porque nem você pode se desenvolver, nem você está desejando o desenvolvimento do outro, que poderia te ajudar de certa forma. Então, no final das contas, ficamos nós, infelizmente, desejando o mal ao nosso vizinho, e isso se volta para nós de uma forma que nós temos que andar mais 2 vezes. Mas eu vou agora encerrar minha parte e vou trazer o exemplo prático. Eu vou chamar o nosso querido convidado, Osmar Casagrande, ator, poeta, escritor, professor universitário, membro da Academia Palmense de Letras, pessoa criativa, desenvolve projetos atrás de projetos, né, que está o tempo todo criando, desenvolvendo. E vou perguntar para o Osmar, querido, você já teve problemas com a inveja alheia? Você já teve dificuldades para atravessar com a inveja, para lidar com a inveja alheia numa dessas áreas, na poesia, na literatura, enfim. E, desculpe, né, segunda questão, em você ter tido problemas, como foi que você ligou e o que você quer, o que você diria para o nosso povo para lidar melhor com a inveja? Que conselhos você daria, né? Como você, o que você diria para nós como população para que a gente possa modificar o comportamento invejoso? A palavra está com você. Ok. Eu já tive problemas, sim, esse sentimento de inveja, que quando se torna crônico é um vício, não é? E faz um mal tremendo para a pessoa que o cultiva. Porque é o seguinte, em todos os setores, quando alguém se apresenta de um modo especial, diferenciado, ele vai causar ali o interesse. Primeiramente é o interesse. Do interesse nasce normalmente a admiração. E aí, da admiração, surgem 2 caminhos. Ou a pessoa observa aqueles pontos altos que lhe causam admiração e busca orientar-se para vencer a si mesmo naqueles pontos e tornar-se tão especial quanto ao objeto ou ao ser observado, ou ele simplesmente fica triste com a sua própria posição. Isso é falta de auto-amor, não é? E ele não se contém. E se isso se transforma em vício, vai matando aos poucos a pessoa. E a inveja mata mesmo. Por quê? É aquela síndrome do cão vadio, não é? Do vira-lata. Eu sou assim mesmo, eu não consigo. Enfim, é a autocrucificação. Isso dói demais, mesmo porque tudo aquilo que nós desejamos para o outro, para o próximo, para o vizinho, no caso que você diz, primeiro nós temos que fabricar essas energias. Então, quando nós orientamos essas energias, quando nós ativamos essas energias, elas funcionam primeiramente em nós. Então, se é uma energia oriunda da frequência da inveja, ela vai fazer o estrago primeiramente em nós. Se é uma energia cuja frequência é o amor, ela vai agir primeiramente em nós também. Não tem essa conversa do outro. O outro leva, o resquício leva só a consequência de nós mesmos.
Então, eu já sofri um bocado com isso, porque eu sou das comunicações, então tenho alguma facilidade na produção de texto, na produção comunicacional, oral, enfim, não é? Sei me portar bem, sou ator. Então, são atitudes que outras pessoas observam e muitas vezes optam pelo caminho da inveja, em vez de optar pelo caminho de sobressair a si mesmo, investir em si mesmo para alcançar aqueles pontos que ela acha interessante, não é? Agora, quanto a eu sentir inveja do outro, eu acho que não ocorreu isso, porque eu sou bastante egoísta. Eu me amo, eu me adoro, eu não consigo viver sem mim, a verdade é essa. Não é? Então, eu estou pouco me lixando pelo que o outro pensa, pelo que o outro é. Ao contrário, eu tenho uma certa dose de sensibilidade, então as coisas me encantam. E quando me encantam, nossa, eu fico fã da coisa, da pessoa, da situação. Muitas vezes, e isso é incrível, mas muitas vezes eu me apaixono por um poema, por uma imagem, por um movimento de dança. Me apaixono. E aí, pronto, fico embevecido, não invejoso daquilo, porque eu reconheço os meus pontos altos e os meus pontos baixos. Eu já me conheço mais ou menos, não é? Então, vamos dizer, um antídoto para quem vive no modo da inveja é o autoconhecimento. Conheça-se melhor. Veja com nitidez, a nitidez possível, os seus pontos altos e os seus pontos baixos, os seus fracos. Naqueles pontos fracos, invista para fortalecê-los, para tirá-los daquela situação de deficiência. E aos pontos altos, realce-os, viva com eles e mostre-os. Pronto. Deixe de sentir inveja e, se for para causar, cause inveja dos outros. Pelo menos a dor vai ser do outro, não tua, não é? Essa é a minha recomendação. Conheça-se melhor. Já dizia o nosso querido amigo Sócrates, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. E aí, quando nós conhecemos os deuses e o universo, nós teremos conhecido tudo. E é pronto. Não dá para invejar mais nada. Querido, é verdade, exatamente isso. Quando a gente se conhece, não precisa mais invejar nada. Obrigada pelas palavras maravilhosas. Mas, Osmar, eu queria uma coisa assim. Eu quero um exemplo mais concreto, porque a gente está aqui, né, para tratar da questão da inveja, da ética. Então, assim, eu vou pedir para você, se você puder e quiser, contar um caso que seja, né, de uma situação de inveja, em que você recebeu, né, a atitude invejosa da outra pessoa ou da instituição, o que for. Porque você cria tanto. E aí, o que você fez para lidar com isso, para sair bem, né, dessa situação? E que exemplo você dá, né? O que você acha que as pessoas devem seguir como exemplo? E depois eu queria que você falasse dos seus livros também, né, que são maravilhosos. Né? E vai ser uma honra que você fale sobre eles, inclusive porque, como poeta, você tem essa sensibilidade de perceber quando a pessoa, né, não está sendo ética, né, e não está te invejando, está te desejando mal, está sendo maledicente, porque uma das composições da inveja é a maledicência, né? Maldade, maledicência. Milton Bonner fala, inclusive, que esse é o perverso. É o maledicente, ele escreve isso, né? O perverso é esse maledicente que fala com você
como se ele tivesse a melhor das intenções e ele está ali naquela fala introduzindo um veneno que ele fala sem, né, aparentemente com boa intenção, e ali dentro tem aquele veneno, aquela desconfiança, né, aquele mal, aquilo que segue, né, que entra na alma do outro que está ouvindo, independente do outro querer ou não, vai aquela maldade subreptícia, né? Enfim, se você já lidou com isso, o que você acha que a gente pode fazer como população, como povo? Ok, ok. Eu vou começar, então, por contar um acontecimento comigo na área acadêmica. Eu fui professor assistente na Universidade Federal do Tocantins. E os alunos das comunicações sociais resolveram fazer uma enquete entre os alunos mesmo para dar nota aos professores. Quer dizer, eles assumiram o papel de observador e julgador dos professores. Legal. Então, o resultado disso foi que a professora que era a chefe do departamento foi muito bem cotada, ficou em primeiro lugar. E o Osmar Casagrande, um professor assistente, ficou em segundo lugar. E muitos doutores e pós-doutores foram ficando lá para trás, não é? E isto causou um certo frisson, né, entre os professores. Claro, é compreensível, né? Eu compreendo perfeitamente. E me senti mal com essa situação. Apesar de estar bem na foto, eu fiquei mal no coração, né? Justamente pela contraposição, né, da minha atitude em relação aos professores. Porque é o seguinte, no meio acadêmico, os professores, há muitos professores que têm um conhecimento vasto, mas que, infelizmente, não têm uma facilidade de comunicação. Então, aquele que tem essa facilidade os supera com facilidade. Por quê? Lembrando aqui o nosso querido Chacrinha, quem não se comunica se trubica. E pronto, não tem conversa, é assim mesmo. Então, aquele que não sabe, aquele ignorante, mas que se comunica, faz muito mais sucesso do que aquele que sabe e não sabe como fazer, como dizer, como expressar-se, nem como soltar-se, não é? E, logicamente, que isso não o diminui enquanto professor, enquanto acadêmico, mas para os alunos que estão a receber aquela carga comunicacional, faz uma diferença enorme. E, bom, como eu lidei com essa situação? Eu apenas me retraí e fiz de conta que nada tinha acontecido. Porque o que é que eu iria dizer para essas pessoas? Ia dizer isso que eu estou dizendo aqui, que o poder de comunicação é intrínseco a cada um, né? E cada um tem o seu nível de comunicação, né? De possibilidade, de facilidade, enfim. Então, esse caso aconteceu e me causou bastante mal, não é? Foi uma situação difícil para mim. Mas continuei a dar minhas aulas loucamente, porque é o seguinte, para os alunos da universidade, que são muito loucos, você só tem uma possibilidade de tomar a atenção. É ser mais louco do que eles. Não tem como fugir disso. Porque se você for quadradinho, eles não querem saber.
se você for certinho, eles não querem saber, não é? Então, teve uma classe, por exemplo, teve um semestre que eu iniciei subindo na mesa, botando a cadeira lá em cima da mesa, sentei-me na cadeira, apanhei um livro e pedi, escrevam sobre isso, porque estava tratando de criatividade, né? Então, tem que ser maluco, senão a loucura deles é maior e eles não vão te prestar atenção. Pronto. Aí tu fica lá para as calendas mesmo, não é? Então, assim que eu tratei. Possivelmente não foi o melhor modo de encarar isto, de enfrentar essa situação, mas eu não tinha controle sobre a votação, eu não tinha controle sobre o humor dos meus colegas professores, com mais títulos que eu, não é? Então, eu não tinha ferramentas, não é? Muito possivelmente, se isso tivesse surgido, ou melhor, tivesse levado a uma reunião disciplinar, tal, eu teria agido com humor, levaria na brincadeira, porque o humor é um modo comunicacional que mais facilmente penetra na nossa rede, né? Na nossa rede de preconceitos, de conceitos, né? De valores. Se nós nos comunicamos com humor, ultrapassa essa rede, essa barreira, né? E cala fundo. E é assim que tudo acaba em pizza, né? E de preferência com um bom vinho, viva a beleza e a vida. Possivelmente eu agiria com humor. Isso é perfeito, Osmar. Que bom. Eu vou aproveitar esse caso que você contou e vou ressaltar alguns pontos, né, que estão aqui no livro, que primeira coisa, a pessoa que se destaca, né, o indivíduo, porque a inveja, ela, segundo Freud, a inveja é a base do que a gente chama de comportamento de grupo. A inveja estabelece que ninguém pode ser diferente, todos devem ser iguais, devem, é um imperativo. Todos devem ser iguais, e essa igualdade é estabelecida, inclusive, com a diminuição de talentos, vamos dizer assim, a média, né, ela é média, ela não é alta, né, ela não é de talento, ela é média. Então, a linha média, a mediocridade é estabelecida pela média, e as pessoas que se destacam, elas sofrem instintivamente, praticamente, de forma instintiva, a rejeição do grupo, porque saiu da média. Né? Então, assim, as regras de convivência, né, que estabelecem as regras, né, que permeiam a convivência social, elas são regras de proteção, né, formam uma espécie assim, de teia invisível, sob a qual, a partir daquela região para baixo, as pessoas podem se sentir seguras, porque os comportamentos abaixo daquela linha, eles são fáceis, né? Eles são seguros, garantidos, eles não demandam destaque, eles não demandam criatividade, eles não demandam coisas muito diferentes. Então, aquela linha que a gente chama de mediocridade, ela é uma linha fácil, ela é uma linha segura. E quando a pessoa se destaca e sai das regras do grupo, tem cabelo aqui coçando, quando a pessoa se destaca, né, e foge acima dessa linha, ela sai das regras do grupo para cima, ou seja, ela desenvolve alguma coisa a mais, ela, ao mesmo tempo que ela faz isso, né, ela denuncia aquela mesmice, né, aquele conformismo. Isso Sartre fala também. A sociedade invejosa é uma sociedade em que as pessoas, está escrito, a sociedade invejosa é uma sociedade em que as pessoas não querem ter o trabalho de se melhorar. Ele usa outra linguagem,
muito mais abrangente, né? Mas se a gente espremer bem aquilo que ele disse, é que ele fala exatamente isso. Os indivíduos que, de uma sociedade invejosa, eles são medíocres e eles não querem ter o trabalho de modificar essa situação, de se conhecer, de se aprimorar. Eles não querem ter esse trabalho, né? Portanto, é mais fácil você jogar pedra naquele que é diferente. Então, se você se destaca, não importa se você é um bom comunicador, se você é uma pessoa talentosa, você se destacou, você recebe aquela energia negativa, né, para te puxar de volta para o grupo, te puxar de volta para a mediocridade. E essa energia negativa, ela vem carregada de muito ódio, né? Inveja é ódio, né? Ela vem carregada de muito ódio, ela causa muito mal, ela é muito destrutiva. Tem um exemplo que eu cito no livro, que é o exemplo da Rafaela Silva. Ela é uma judoca carioca e ela é negra, favelada, né? Ela não deveria se destacar. Ela não tinha condição. É verdade, mas né, a palavra que eu estou falando, ela não deveria, na sociedade invejosa. Como assim uma pessoa sem recursos, pobre, né, consegue escalar, né, um patamar superior, se torna uma representante do país na Olimpíada, né? Vai disputar medalha de ouro? Como assim? Que atrevimento é esse, né? E a moça foi. Mas ela, num mundial, ela disputou a Olimpíada, mas num mundial em que ela participou, ela foi desclassificada porque ela usou um golpe que ainda não estava, uma manobra, né? Que ainda não estava permitida. E aí ela foi desclassificada por isso, e a carga de ódio que ela recebeu nas mídias sociais, isso agora, né, anos de 2010 para cá, então a carga de ódio que ela recebeu nas mídias sociais é um negócio assim, assustador. Eu vi algumas coisas e eu fiquei apavorada, porque era um assassinato verbal, era uma quantidade de ódio assim extraordinária. E a moça, graças a Deus, né, ela ouviu aquilo, recebeu aquela quantidade de ódio, de maledicência, e ela suportou, né, chorou, um ser humano, chorou, se entristeceu e tudo, mas suportou, continuou seus treinos, e na Olimpíada do Rio de Janeiro, eu estava lá, eu não assisti a Rafaela, mas eu estava lá, e eu vi que ela foi. Me parece que caiu. Ah. Desculpe, está me ouvindo agora? Sim, agora normal. Está me vendo? Então, sinto muito, deve ter acontecido alguma coisa. Então, o golpe que ela tinha feito anteriormente, que ainda não estava aprovado, passou a ser aprovado, fazer parte, e ela foi, lutou, ganhou a primeira medalha de ouro do Brasil na Olimpíada do Rio de Janeiro, foi da Rafaela Silva, aquela moça que anos atrás, né, 4 anos atrás, o povo tinha xingado com um ódio assim extraordinário. Ela não usou humor, Osmar, mas ela usou o talento dela, né, para superar, para mostrar que não guardou raiva, não guardou ódio, né, não deixou de representar o país, não foi embora, porque quantos atletas nossos são convidados para ir embora para atuar lá fora, né? Então ela não foi embora, ela ficou aqui e representou o Brasil com honra, né, com a sua ética né, brilhante e nos agraciou, olha que generosidade, nos agraciou com a nossa primeira medalha de ouro. Isso é
um exemplo extraordinário de superação, de grandeza, né? E eu estou usando isso porque você fez a mesma coisa. Você não deixou de trabalhar, você não deixou de ensinar com criatividade, você continuou fazendo aquilo que você fazia e ainda mais, né? Trazendo aquelas pessoas, aqueles jovens ali para o ensino, né? Para o aprendizado criativo, gostoso. Graças a Deus. Então, fale, Olha, diga. o mais gostoso dessa brincadeira toda é que agora eu encontro alunos, e muitos dos quais eu não lembro, não é? Mas eles se lembram de mim. E aí diz, professor, eu lembro daquela aula assim, assim, assado e tal. E hoje são profissionais que estão em cargos de um nível mais elevado e tal. Então, conseguiram superar a mediocridade com a graça de Deus, não é? E com a graça da comunicação. Porque isso é um caso seríssimo. Olha, eu vejo como um exemplo da inveja que mata o filme Amadeus. O Salieri e o Mozart, né? Mozart. Isso. Eu não sei, não é Amadeus é Salieri e comprovável. Mozart. Ah, tá. Sim, Não, é Mozart, mas não é não podemos comprovável afirmar. se aquela versão do filme, né, que é apresentada no filme Amadeus, é a verdade. Não, há várias versões dessa interação aí entre o Salieri e o Amadeus, e o Mozart. Amadeus. Mas o filme Amadeus mostra exatamente isso, não é? Como a inveja dói no invejoso e como acaba com o outro. É horrível. Mas, falando agora dos meus livros, que você solicitou uma fala, eu tenho publicados 2 livros, um livro de poemas e um livro de contos, né? E ali eu gosto muito da atitude literária, porque ali nós podemos trabalhar os muitos aspectos da personalidade humana, não é? Então, ali tem desde catadores de papel a lordes e tal, nós podemos explorar esse universo, né? Inclusive o universo da inveja, não é? Mas, então, esses 2 livros eu tenho publicados, mas eu tenho mais 2, não, mais 3, um de poemas, um de crônicas, que são crônicas que eu escrevi aí por 30 anos que eu venho escrevendo, né? E um outro ainda mais filosófico. Enfim, mas esses 3 ainda estão para ser editados, No né? prelo. Estão no prelo. Nem no prelo, está no computador mesmo, não é? Agora, nós temos também um problema com isto, que é as novas linguagens comunicacionais. As pessoas, muito dificilmente hoje, vão sentar-se, pegar um livro aí de 200 páginas e lê-lo, em vez de ligar o seu aparelhinho e ver um vídeo. Então, a linguagem comunicacional, logicamente, modifica-se com o tempo e acompanha as tecnologias, né? Quando surgiu a imprensa, por exemplo, foi um absurdo, uma loucura, não é? Os livros eram escritos à mão e, de repente, começam a sair milhares de livros, não é? É uma loucura. E agora deu outro salto com essa facilidade do audiovisual, não é? Do vídeo, porque é muito mais rápido, a comunicação é muito mais efetiva, não é? Rápida, enfim.
essas modificações são também desafios para nós, escritores, para nós, atores do teatro, não é? Que é difícil a pessoa despender aí de uma certa quantidade de dinheiro para se locomover, ir ao teatro, pagar uma outra quantidade de dinheiro para assistir uma peça, sendo que ele pode aí alugar uma Netflix da vida e ver a história, 1000 histórias ali, com facilidade, sem mais preocupações. Então, são linguagens, nós temos que observar isto e enfrentar essas linguagens, não é? Sem ficar com raiva nem com inveja daqueles que conseguem... que estão fazendo essas coisas diferentes. Que conseguem, já conseguiram digerir e realizar. Querido, obrigada. Só um minutinho para o relógio tocar todas as badaladas. E aí eu vou depois que terminar de tocar as badaladas, 9 badaladas, eu vou pedir ao estúdio que entre e aí a gente volta depois. Pode deixar. Ok. Dedé, a palavra está com o estúdio. Nossa FM! Viu? É rapidinho. Estamos apresentando Ética do Amanhã. Um programa que, pela segunda vez hoje, segundo dia, já dia 23 de novembro, ela está se apresentando aqui na nossa FM, Rádio e TV Web. E já chegou causando, trazendo um convidado, Osmar Casagrande, consagrado o Casagrande em todas as mídias. Muito obrigado, Casagrande. Tem nome de locutor esportivo, grande amigo meu, Osmar Santos. Tem também Osmar Telo, do Gibi, e assim vai. A programação da nossa FM é ao vivo para o nosso site, nossafm.net. A transmissão também vai para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, na Formigão FM, na cidade de Barcelona. Na Bahia, estamos em Tanhandu, Itororó, Ilhéus, Itabuna, Vitória da Conquista, Salvador, Porto Seguro e Barreiras. Em Minas Gerais, estamos em Belo Horizonte, Uberaba, Uberlândia, Poços de Caldas, na TV Contagem, na JF-FM em Juiz de Fora, também em Ipatinga e cidade da Fiat lá é Betim. Muito obrigado a vocês. Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Mato Grosso, Cuiabá, Goiás, Tocantins, Acre, Rondônia, Porto Velho, Paraná, Santa Catarina, Inglaterra, Irlanda, Espanha, Doha, Catar, Japão e Osaka, tudo através do Twitch, que é uma plataforma nova que transmite a nossa programação para todo o exterior. Então, se você está no YouTube, tanto da nossa FM Rádio TV Web, como de Noemi Coelho, é só clicar lá, acionar o sininho, fazer a sua inscrição e já fará parte do grupo seleto de ouvintes, internautas, fãs, amigos, telespectadores e leitores. Infelizmente, a juventude hoje está só no Zap Zap. Mas vamos ler, porque lendo, a cultura se engrandece. Obrigada, Dedé. Então, só um instantinho antes da gente voltar, Osmar, eu queria fazer um comentário a respeito dos jovens que não leem tanto. O Instagram foi uma surpresa para mim, depois que eu lancei o livro, que ele foi publicado, eu entrei na internet para ver de que maneira eu poderia divulgar, porque eu tinha e tenho e terei sempre o maior interesse em falar desse tema. Eu quero que quanto mais pessoas conheçam, saibam, discutam, melhor. Então, e aí eu descobri que existe uma quantidade imensa de jovens que entram na internet para divulgar livros e leem muito. E eu ontem estava terminando, participei de um debate de uma leitura coletiva. Eles fizeram uma leitura coletiva do meu livro. Então, várias pessoas de vários lugares do Brasil, distantes entre si, mas todos faziam a mesma coisa, todos lendo o livro, aí depois fazia quiz, depois fazia quebra-cabeça, e debate, por fim, debate do livro. Gente, eu achei isso uma experiência
tão maravilhosa, foi tão legal, cara. Porque aquelas pessoas todas, de uma forma ou de outra, leram o livro físico, né? Eu enviei livro para todo mundo, e pelo debate, você vê as pessoas mostrando, né, o livro todo marcado, que esse aqui está todo marcado. O livro todo marcado, né, todo com marca-texto, então as pessoas leem, gostam de algumas frases, gostam de algumas palavras, e você vê que surpresa que as pessoas têm de conhecer né, essa realidade da inveja e como ela está entranhada na nossa vida, né, e como a gente continua repetindo ao longo do tempo as mesmas coisas. Isso vai ser tema de outro programa, né? A repetição. A inveja não aprende e repete, repete, repete. Em outro momento a gente vai falar sobre isso. Agora eu só queria ressaltar essa coisa de que os jovens estão lendo sim, e tem um mundo de leitura para o jovem, sabe? Muitos romances. Travou. Voltou. Voltei. Calma, Dedé. Ainda tem mais um pouquinho de minutos, né? Mais 7 minutinhos. Então, tem Young Adult, tem uma literatura extensa, né? Muitos romances. Você vê o fenômeno Harry Potter, que não é tão distante, é recente. O Senhor dos Anéis. São filmes que eles fizeram com base em livros desse tamanho. Está aqui o Tolkien, cada livro do Tolkien é um negócio desse tamanho, as pessoas leem, elas não assistem só, elas pegam o livro e leem, e é muito legal. Acho que a gente está subestimando os jovens, acho que eles... Às vezes eu também penso, não, eles não vão ler, né? Mas eu distribuí o livro, quanta gente jovem gostou. Quanta gente jovem. Isso é uma conquista para mim, isso é uma benção, é uma graça, porque eu não tive explicação. Eu, né, passei a vida inteira tentando entender o brasileiro, mas por que a gente é assim? E aí, de repente, para alguns jovens, eu já mandei uma parte da explicação. Né? E eles gostaram muito. Eu fiquei muito feliz de ter essa experiência. E eu acho que os jovens de coração, né, esses jovens aí, como você, Osmar, que é jovem há mais tempo, você é jovem há mais tempo, né? Cara, a sua criatividade é extraordinária, sabe? O seu talento, a sua capacidade de produzir projetos, ideias, poemas, né? Isso é uma coisa assim infinita, isso não acaba, isso melhora com o tempo, que nem vinho, né? Melhora com o tempo. Não vinho porque eu não bebo, mas que alguma outra coisa que melhora com o tempo, né? Então, assim, eu acho que esse seu talento, ele está sendo jovem há mais tempo e ensinando jovens por mais tempo, né? Escuta, eu tive também estou tendo uma experiência interessante com os jovens, no sentido da literatura, porque eu sou membro correspondente da Academia Acalanto, Academia de Araguaína e Norte Tocantinense. E recebi como incumbência fazer parte de uma banca examinadora para os participantes de uma coletânea. E a Acalanto promove duas entidades paralelas. Uma que integra jovens escritores e outra Mirim, né, que são mais jovens ainda. Não é? E nessa coletânea há obras das várias idades. E estou surpreso com o nível que encontrei ali. Né? Que ótima E comecei notícia. a ler agora, né? Estou vendo a produção, mas é interessante essa busca por esse modo, vamos dizer, antigo de expressão. Né? E quero dizer também que, quanto à leitura, esses novos modos comunicacionais também necessitam leitura. É leitura de mundo, não é? Até para namorar, você precisa saber ler,
o outro, a outra. Oh, nossa, mãe. Não tem jeito. Não né? tem jeito, né, Dedé? Nas minhas palestras, eu oriento bem isso, né? Digo, olha, o negócio é comunicação e você tem que saber ler, porque se não souber, você não namora, você não arranja emprego, você nada, não é? Se não souber ler o ambiente, você não sabe como reagir e vai fazer atrapalhada. Então tem que observar e fazer a leitura, de preferência uma leitura correta, não é? Então, esses jovens que fazem parte dessa coletânea lá, da Calanto, estão me surpreendendo com o nível dos trabalhos. Né? E Que boa notícia. é um trabalho, essa é uma atitude daquela academia muitíssimo louvável, porque esses jovens, essas crianças, é que vão segurar o bastão aí para frente. Não tem conversa, não. Por quê? Atrás de toda produção comunicação há uma atitude literária. Se você tem um esquema de dança, se você tem um texto teatral, cinematográfico, enfim, por trás é literatura. Tem uma literatura por Não trás. tem jeito. Tem uma história. Se não tem história, você não tem linguagem a adotar. Para dizer o quê? Então, a história é literatura. Né? Então, temos que nos adaptar sem esquecer as raízes. Concordo, querido. Osmar, vou pedir para você se despedir. A gente ainda tem 2 minutinhos, um para você e um para mim, que a gente vai encerrar. Aliás, na verdade, eu vou te dar 1 minuto e vou ficar com meio. Se despede, querido. Te agradeço muitíssimo. Foi muito bom ter você aqui. Nossa, que coisa agradável, que palestra linda, né? Quanto conhecimento. Obrigada do fundo do coração, Osmar. Se Deus quiser, vou te dar um tempo e depois eu chamo você de novo no futuro, daqui a uns meses. Tá, legal. Olha, na verdade, eu é que agradeço a oportunidade de falar com tanta gente, não é? Que o Dedé já nomeou, já orientou. Então, muitíssimo obrigado. Eu estou aqui à disposição, não é? Para brincar na comunicação, seja sobre teatro, literatura, o que vier, tá? Nós brincamos bem, tá? Muitíssimo obrigado. E sucesso para você, maior ainda do que já alcançou com esse livro excelente, né, que eu conheço já há algum tempo. Desde o começo. Parabéns. Desde o começo. Obrigada, querido. Dedé, daqui a 1 minutinho eu devolvo para você. Quero agradecer, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês, pela presença até agora. Espero que vocês tenham amado esse programa como eu amei. E até quinta, se Deus quiser, estaremos aqui de volta, nós, eu, Dedé, e o nosso próximo convidado. O Osmar vai voltar no futuro, se Deus quiser. Obrigada, gente. Me despeço com muito carinho. De volta para o estúdio. Céu, quero um machado para quebrar o gelo. E assim, com a produção de Rogério Bulgarim, a apresentadora Noemi Coelho apresentou mais esta edição, a segunda do Ética do Amanhã. Na próxima quinta-feira, às 8h15 da noite, nós estaremos aqui, mais ela do que eu e um outro convidado. Obrigado, Osmar Casagrande, e é o que eu te disse, quem não lê não engrandece o conhecimento. Vamos colocar livros na cabeça desta juventude, deste povo brasileiro. É como diz o astronauta de mármore, nenhum de nós. Obrigado pela sua audiência, ouvintes, colaboradores, telespectadores, amigos, fãs da leitura, da ética e inimigos do rei, inimigos da inveja. Tchau e até quinta. Fique agora com o Alimento da Noite com a Bispa Silvana Bidor. Voltamos na próxima quinta-feira com Noemi Coelho e a produção de Rogério Bulgarim. Tchau.